bem? Eu sou a Ana Lousada. Hoje nós vamos dar continuidade à série Educação Infantil, Caminhos a Percorrer. Nessa série nós vamos discutir questões relacionadas à educação infantil, à criança, aos profissionais da educação infantil. E nessa coleção 1, nós estamos discorrendo sobre o tema Currículo na Educação Infantil. E hoje nós vamos conversar sobre as correntes teóricas. Então, para que a gente comece a pensar sobre as correntes teóricas, é importante a gente estar relembrando o que foi tratado no vídeo 1. Nesse vídeo 1, discutimos sobre a dimensão educacional dos currículos. No vídeo 2, destacamos o que encontramos nesses caminhos. E no vídeo 3, conversamos sobre os tipos de currículos na educação infantil. É importante retomar essas questões para compreender as que destacamos nesse vídeo 4. Vamos começar a analisar as correntes teóricas, rememorando algumas questões do currículo prescrito. Esse currículo ele se ancora numa filosofia empirista, no positivismo, no behaviorismo, numa pedagogia liberal tecnicista, que é herdeira do cientificismo. Então nós estamos falando de qual abordagem? Nós estamos falando da abordagem tradicional. Uma abordagem que vê a criança como um adulto em miniatura. Uma abordagem que traz como pressuposto as bases da teoria empirista, ambientalista, associacionista, que diz que as capacidades de aprendizagem são determinadas por fatores externos, quer dizer que os conhecimentos estão nos objetos e no ambiente. Fala também que a criança é uma folha em branco e que a educação infantil é um espaço de desenvolvimento de hábitos e costumes adequados aos preceitos da obediência. Essas ideias são oriundas de John Locke, que dizia que o homem é produto do meio. Só essas ideias aqui dá para a gente estar pensando como que é a educação infantil organizada com base nessas ideias. Ou então como que uma educação infantil que traz resquícios dessas ideias se constitui, no cotidiano das relações pedagógicas. Trazemos também a abordagem tecnicista, que está nessa perspectiva tradicional, que também vê a criança como uma miniatura de adulto. Essa abordagem de cunho comportamentalista e mecanicista diz que as capacidades de aprendizagem são determinadas por fatores externos, técnicas, manuais, nos métodos behavioristas. A criança aprende por meio da memorização mecânica e a educação infantil é um espaço de controle do desenvolvimento, visando o bom comportamento para a manutenção do status quo. Então, quando a gente traz aqui da questão da memorização mecânica, dos métodos behavioristas, a gente pode trazer Skinner como o teórico que promoveu uma educação nesse sentido. E aí, se a gente pensa a educação infantil nessa abordagem, a gente lembra da educação infantil enquanto prontidão, de uma educação infantil preocupada com os exercícios preparatórios. Lembrando que aqui fala da memorização mecânica, do controle do desenvolvimento, que visa bom comportamento para a manutenção da ordem, de como que essa criança é pensada para frequentar a escola, por exemplo, de prepará-la para o ensino fundamental. Essas ideias, tanto da empirista como da tecnicista, também tem Augusto Comte, um espelho. Augusto Comte, o pai do positivismo. E aí, a creche e pré-escola, o próprio nome já diz, pré-escola, algo que antecede a escola. Um espaço de preparação de crianças que são folhas em branco, de crianças que é considerada adulto em miniatura,
de criança que aprende por meio da memorização mecânica e que precisa ser treinada para terem bom comportamento, né? Crianças bem comportadas. Nesse sentido, nós estamos falando de uma pré-escola focada numa abordagem compensatória. Então, quando a gente vai analisar a educação infantil, nessa perspectiva tradicional, a gente pode destacar essas questões. Criança é um adulto em miniatura. A instituição de educação infantil é uma pré-escola. A criança é produto do meio. Na educação infantil, o foco é a prontidão com exercícios preparatórios e essas perspectivas, e principalmente a tecnicista, ela traz uma abordagem compensatória, né, de compensar as carências das crianças que estão na educação infantil. Né, porque nessa época em que a tecnicista teve o seu auge, se dizia que a criança não consegue ler e escrever, aprender a ler e escrever no ensino fundamental por conta de uma defasagem da linguagem, e aí traz a pobreza como uma das causas do processo de dificuldade de aprendizagem. E aí, nesse sentido, a educação infantil acaba sendo considerada salvadora de todos os males. Daí a ideia de abordagem compensatória, de preparar essas crianças para serem alfabetizadas e aprenderem os conhecimentos escolares. Essa ideia é toda, né, originada de uma filosofia empirista, positivista, behaviorista, liberal tecnicista, né, que é herdeira do cientificismo. Aqui nós vamos trazer agora a perspectiva humanista, que vê a criança como um ser inocente e puro. Essas ideias embasaram a proposta da Escola Nova na década de 1930, que Rui Barbosa trouxe, né? Um dos educadores brasileiros que trouxe para ser divulgada, para ser promovida, né? Proposta aqui no Brasil. São ideias oriundas de Pestalozzi, Freud, de Crowley, Montessori, Freinet, todas de cunho inatista maturacionista, né, ancoradas no idealismo filosófico. A perspectiva humanista destaca que os conhecimentos se manifestam de dentro para fora. Fala também que as capacidades inatas se desenvolvem naturalmente e que a maturação orgânica é pré-requisito para a aprendizagem. Destaca que a educação infantil é um espaço que permite as manifestações naturais das crianças e que o desenvolvimento espontâneo, as atividades lúdicas, devem ser consideradas como foco do processo. E ainda que o respeito aos interesses e necessidades das crianças são fundamentais para que haja uma boa educação. Nesse sentido, a gente para pensar como que a educação infantil é organizada, como que a educação infantil é vivenciada no cotidiano, né, com base nessas premissas. Essas ideias deram origem à proposta de jardim de infância. Jardim de infância por quê? Porque se acreditava que a criança, assim como uma plantinha, né, se bem regada, pode aflorar as suas ideias, os seus conhecimentos que são inatos. Então, é fundamental que a educação infantil, nessa perspectiva, ofereça condições para que as crianças possam, por si próprias, encontrarem as respostas, né, para suas indagações. Por isso que o foco nessa perspectiva é a criança. Lembra que a gente falou do currículo propositivo? Que o foco é a criança? Então, aqui a abordagem, né, a corrente teórica humanista, ela vem confirmando isso. E aí, nesse sentido, se a gente pensa que é o jardim de infância, a gente já relembra da abordagem romântica, né, de uma educação infantil romantizada, né, um espaço onde, como no jardim, né, as crianças plantinhas bem regadas vão florescer.
vão trazer à tona os conhecimentos que já estão dados. E a professora, né, seria essa pessoa como uma jardineira, né, que vai cuidar dessas plantinhas para que esses conhecimentos desabrochem. E considerando nessa perspectiva que a educação infantil, o jardim de infância, é uma extensão do lar, né, nesse espaço do jardim de infância, ele precisa ser organizado como se fosse a sua casa, né, para que as crianças possam se sentir seguras. E por isso se propõe nessa época das professoras serem chamadas de tias, né, como sendo alguém da família, para dar esse sentido, né, de segurança para as crianças. O currículo contextualizado, ele vem se ancorando na perspectiva construtivista, numa perspectiva que vê a criança enquanto um ser que pensa. Essa perspectiva, ela dá origem às ações libertadoras, né, às propostas libertárias, crítico social dos conteúdos e as pedagogias progressistas, todas oriundas desse tempo e espaço, né, desse momento, que teve seu auge na década de 1980, mas se originou lá na perspectiva humanista, lá na década de 20. Foi interrompida com o tecnicismo da década de 1960, né, que perdurou até na década de 1980. E aí, essa perspectiva teórica que vê a criança como um ser que pensa, a gente chama de construtivista cognitivista, porque ela tem focado os aspectos biológicos, os aspectos de cognição. E temos o Piaget como um grande teórico que foi âncora, né, para que pudéssemos organizar essa perspectiva teórica nesse tempo e espaço da educação brasileira. E outros teóricos como Rubem Alves, Emília Ferreira, Lino Bacedo, né, que vêm divulgando e aprofundando a perspectiva construtivista. Nessa perspectiva, a criança precisa ser estimulada a construir os conhecimentos e é considerada sujeito da sua aprendizagem. O conhecimento não está na criança nem no objeto, mas na ação da criança sobre o objeto. Lembra que lá no currículo contextualizado que a gente falou, né, no foco, na ação da criança sobre o objeto? E aqui a educação infantil é um espaço de promoção e descobertas de conhecimento. Nesse momento histórico, se enfatiza a importância do projeto político-pedagógico. Aqui também se enfatiza a importância das atividades diversificadas, da interdisciplinaridade, da pedagogia de projetos, né? Ideias oriundas lá na humanista e aprofundadas aqui numa outra dimensão. Por quê? Porque Piaget aqui, ele reflete, ele problematiza e faz algumas críticas, dizendo que o conhecimento não está nem no objeto, conforme destacava a empirista, e nem no sujeito, conforme destacava a inatista, mas na ação do sujeito sobre o objeto. E aí essas ideias, elas trouxeram também à tona a proposta de Paulo Freire, que é bastante discutido no âmbito da educação brasileira, que a gente pode trazer aqui para a educação infantil, né, como âncora, quando ele discute, quando ele traz as questões de temas geradores. Então, esse momento histórico, nesse contexto histórico, a educação infantil trabalhou muito com temas geradores. Esses temas geradores, eles se ancoravam no princípio de que a criança precisa ser considerada um ser que pensa, os conhecimentos que a criança traz para a educação infantil precisam ser
considerados no âmbito, né, da prática pedagógica, e não se deve prescrever, não se deve impor ideias para as crianças. Então, o tema gerador vem muito de o professor ir ao encontro das necessidades das crianças, ir ao encontro dos interesses das crianças, ir ao encontro daquilo que estivesse surgindo naquele momento que chamasse a atenção das crianças. Por isso que a ideia de tema gerador de Paulo Freire é importante a gente considerar na educação infantil, mas aqui na educação infantil, nesse momento, ela assume, né, um aspecto próprio, né, da educação infantil, da criança. Até porque nesse período, esse tempo e espaço passa a ser chamado de educação infantil. Lembra que lá no tradicional pré-escola, na humanista jardim de infância e aqui educação infantil. E aí, considerando esse momento de rompimento com aquelas ideias tradicionais, a educação infantil assume uma abordagem com objetivos em si mesma, porque aqui ela defende e ela tenta romper com a ideia de preparação para o ensino fundamental. E ela diz que a educação infantil não é preparação para o ensino fundamental. E aí, quando ela destaca isso, ela se descola, né, do ensino fundamental, ou seja, ela tenta se descolar do ensino fundamental e se assume com objetivos em si mesma. Então, é um momento muito importante da educação infantil que a gente precisa considerar. Na perspectiva interacionista, nós podemos destacar a interação social. O currículo vivido a gente coloca como um dos princípios básicos que a criança é produtora de conhecimentos, histórias e culturas. Então essa dimensão está subjacente a essa ideia. E a perspectiva interacionista, que traz o currículo vivido, ela dá origem a essa ideia sócio-histórica, histórico-crítica, construtivista interacionista, pedagogia dialética. E aí, nessa linha, a gente traz a abordagem dialógica como âncora. A abordagem dialógica que precisa permear a educação infantil, né, porque considera que a criança se constitui no locus das interações sociais. E também destaca que os conhecimentos são apropriados tendo como base as dimensões interpsicológicas e intrapsicológicas. Quer dizer, para a criança aprender, ela precisa interagir com pessoas mais experientes, ela precisa interagir com outras crianças, ela precisa interagir com a professora, ela precisa interagir também com os objetos de conhecimento para que possa se apropriar, né, para que essa dimensão, né, interpsicológica tenha implicações significativas na intrapsicológica, que é quando ela se apropria dos conhecimentos. Destaca também que o desenvolvimento é impulsionado pela aprendizagem. Por isso, nessa perspectiva, se fala aprendizagem e desenvolvimento. A criança não se desenvolve para depois aprender. É a aprendizagem que promove o desenvolvimento das crianças, que promovem o desenvolvimento das nossas funções psicológicas superiores, quer dizer, da nossa inteligência. E a educação infantil é um espaço de produção, apropriação e objetivação de conhecimentos, considerando que a criança é produtora, né, de culturas, de conhecimentos e de histórias. Nessa perspectiva, na educação infantil, ela assume, né, uma organização com base nos ambientes de estudos. Esses ambientes de estudos é um aprimoramento da ideia de cantinhos de estudos. Os projetos de estudos também como uma forma de aprofundar a pedagogia de projetos. E aí vem a sequência didática, né? As aulas, né? O projeto pedagógico sendo organizado numa sequência didática.
E o projeto político-pedagógico, nesse sentido, considerando a realidade vivida, de um currículo vivido, aquele que descortina o que está oculto, aquele que leva em consideração o que de fato a criança está vivenciando e o que de fato ela precisa aprender. Então essas ideias, se ancoram nos estudos de Vygotsky, Bakhtin, Freire, Saviani, dentre outros, que a gente pode estar buscando em outros momentos.